Bom, durante esse mês a gente está trabalhando, conversando um pouquinho sobre essa série que tem como tema geral Loucos por Viver, desperte a sua paixão pela vida. Um tema bastante sugestivo para o início do nosso ano. E eu queria começar perguntando para vocês se vocês já viveram a experiência de passar por alguém logo cedo, bem de manhã, ou indo para o trabalho, ou saindo de casa, encontrando com algum vizinho na portaria do prédio, na garagem, enfim, e dar um simpático bom dia e receber em troca um antipático só se for para você, ou tem de bom, ou ainda nada, né? Pior do que se falasse alguma coisa, fechasse a cara. Eu não sei se vocês já passaram, por isso. A gente tem atravessado um tempo em que eu acredito que não seja muito raro a gente vivenciar uma situação dessa, até por pessoas que são simpáticas, que são agradáveis. A gente tem atravessado um momento, a gente entra aí no nosso 2016 de uma forma um tanto quanto não muito louco para se viver, esse ano. Se a gente for pensar nas dimensões humanas, aquilo que está ao nosso redor de forma visível, o que a gente está assistindo nos telejornais, quando a gente acessa a internet e tal, às vezes eu dou uma olhada lá no meu Facebook aí, assim, Facebook também, agora tem como a turma compartilhar noticiários. Assim, eu acho que 90% dos noticiários que eu leio são problemas, são questões assim, desesperadoras, que vem muito mais para desestimular a minha vontade de viver, de encarar aquele dia e tal, do que me fazer assim, com vontade de sair de casa, para trabalhar, que seja ir passear e tal. Até mesmo nós, não sei como que você chegou aqui hoje, de manhã, de repente alguém te deu um bom dia e por dentro a vontade era você realmente falar, bom, só se for para você. Como que está o seu coração no que diz respeito a isso, sua paixão pela vida? Será que você anda como essa imagem, apaixonado pela vida, por vivê-la? Bom, deixa eu fazer uma tentativa de adivinhar o que muitos de vocês estão pensando aqui, com base naquilo que eu estou pensando. Se alguém chega para mim hoje e me pergunta assim, e aí Pedro, está animado para esse ano? Está louco para viver esse ano? Eu tenho a tendência a pensar, e aí é o que eu queria adivinhar um pouquinho, o que a maioria talvez de vocês estejam pensando, que talvez a nossa resposta fosse, cara, não estou muito animado assim não, com esse ano. Não estou tão louco assim para viver esse ano não. Ou no sentido de encorajado, com vontade, sabe, aquela coisa, está tudo caminhando assim, apontando para um negócio tão bom que eu estou louco para viver. Não tem como a gente negar que as questões atuais do nosso dia a dia apontam muito mais para uma questão desanimadora do que animadora. Deixa-me até ser um pouquinho mais específico. Talvez você chegue aqui nessa manhã e tenha participado dessa série, iniciando o seu ano, e mesmo deixando de lado um pouquinho todo esse cenário geral, que não aponta muito para uma questão animadora, talvez você chegue aqui com as suas questões específicas, que não tem até nada a ver, de repente, com esse geral. Talvez o seu problema não seja um problema econômico, por exemplo, como muito do nosso país hoje está vivendo. Talvez não seja um problema assim, que diz respeito à esfera política e tal. Talvez você tenha entrado no ano de 2016 e hoje chega aqui com um problema familiar, por exemplo. Talvez recebeu a notícia de uma doença, alguém próximo a você, e isso também faz com que, assim, o seu ano já comece de uma forma muito mais apontando para desespero do que de paixão por viver. Como é que você chega aqui nessa manhã? Como que você está? Durante essa semana eu preparando, orando, meditando naquilo que Deus teria para nós hoje de manhã,
me veio muito essa reflexão pessoal. Deus, como que eu estou? Como que eu começo o meu ano? E aí eu fiz esse exercício de saber, será que eu estou apaixonado pela vida, por viver? E eu confesso que em muitos momentos das minhas reflexões durante essa semana, eu consegui encontrar momentos da minha vida atual que apontam para o desespero. Eu não sei quantos de vocês sabem, eu vivo hoje um problema real por exemplo, de uma doença no âmbito familiar, que se eu olhar para isso, aponta muito mais para o desespero. E talvez muitos de vocês aqui em outras esferas, ou talvez também nessa esfera, na econômica, etc. Como é que vocês chegam aqui? Como que vocês estão? Como que vocês ouvem essa série? Porque se isso não for algo assim, que vá fundo, no nosso ser, no nosso coração, na nossa mente, a gente até ouve algumas coisas legais, mas isso se aplica muito pouco. Então, eu acho que um bom início é você fazer uma auto-reflexão, um exercício de como você está nesse ano. Como está a sua vida nesse ano? Como está a sua casa, a sua família, o seu trabalho, o seu relacionamento com os seus pais, com os seus filhos, com o seu vizinho, com a igreja? Como que está? Apontam para um desejo intenso de viver, um desejo apaixonante pela vida. Hoje, a nossa reflexão, eu e o Ricardo, a gente estava conversando, é uma reflexão bastante central dentro da nossa série, porque a gente vai conversar sobre onde é que começa esse negócio de se perder a paixão pela vida, dentro da perspectiva bíblica. A gente vai trabalhar 3 questões, 3 perguntas com as suas respostas, para a gente pensar um pouquinho, sair daqui nessa manhã encontrando onde é que inicia isso, onde que a gente começa a perder a paixão pela nossa vida. Então, a nossa primeira pergunta dessa manhã é essa: quando que nós perdemos a paixão pela vida? Quando que isso começa a acontecer? Será que é só quando nós recebemos notícias ruins? Será que é assim que nós perdemos a paixão pela vida? Eu queria conversar um pouquinho com os irmãos nessa manhã, baseado em alguns trechos da carta de Paulo aos Romanos. É uma carta onde Paulo trabalha muito essa questão de como é que desanda a vida humana, como que Deus se apresenta com a sua graça para desfazer isso, para nos trazer esperança. Muitos estudiosos das Escrituras, inclusive, chamam a carta de Paulo aos Romanos do Evangelho da Esperança, porque é uma carta que traz isso, ao mesmo tempo traz um diagnóstico desesperador logo no primeiro capítulo, mas também apresenta como é que Deus entra na história para desfazer essa questão. Então, eu queria responder essa primeira pergunta: quando é que nós perdemos a paixão pela vida? Quando nós perdemos a paixão pela vida? Nós perdemos a paixão pela vida quando nós somos apaixonados demais pelas coisas boas da vida. Tão apaixonados que elas se tornam nossos deuses. O apóstolo Paulo, no início da carta aos Romanos, ele vem falar um pouquinho a respeito de como é que a vida humana se desandou. Como é que a vida humana fez com que um coração amoroso de Deus se irasse, se voltasse em ira contra a humanidade. E quando ele vem falar a respeito disso, ele diz que Deus se manifestou aos homens de uma forma que toda a humanidade é indesculpável por não adorá-lo, mas mesmo assim, olha só o que aconteceu: tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. O início da perda da paixão pela vida, presta atenção nisso,
vem quando nós depositamos a razão do nosso viver em coisas ou pessoas que não suportam o peso de serem deuses para a nossa vida. Quando isso começa a acontecer, mais cedo ou mais tarde, nós perderemos a paixão pela vida. Tem um livro muito interessante, até bastante a respeito dessa temática, do pastor Tim Keller. Eu vou citar ele algumas vezes aqui nessa manhã, mas numa parte do seu livro ele cita 3 histórias que chegaram até ele. A primeira história era de um oficial das Forças Armadas Americanas que era tão fascinado, ele almejava tanto a disciplina da sua tropa, que forçava tanto, com tamanha avidez, para que isso fosse desenvolvido na sua tropa, que ele acabou perdendo a comunicação com os seus comandados. E aí, um dia foram para uma batalha, e quando ele mais precisava da disciplina, da comunicação, ele não conseguiu ter isso, e foi um momento de baixa naquele combate, naquela batalha. Então percebe, alguém fascinado por disciplina, fascinado por comunicação, por treinamento, ele impunha isso de tal maneira para os seus comandados, que ele acabou perdendo isso dos seus comandados. Uma outra história que ele conta é de uma mulher que certa vez foi se aconselhar com ele, e ele, conversando sobre a história dessa mulher, descobriu, ela contou para ele, que ela tiveram uma infância muito pobre, com muitas dificuldades financeiras. E essa mulher cresceu com tanto desejo por independência financeira, que ela acabou deixando de viver muitas oportunidades de relacionamentos promissores para se casar com um homem rico que fosse trazer para ela então a tão sonhada independência financeira, e a consequência disso foi que ela estava sendo aconselhada porque estava em processo de divórcio com pouco tempo de casado. Uma outra história que ele conta diz respeito aos atletas de alto rendimento que têm uma carreira promissora, mas pelo desejo de se tornarem mais do que bons, pelo desejo de se tornarem heróis, entram no mundo das drogas, dos esteroides, anabolizantes e tudo mais, e logo têm suas carreiras manchadas e perdidas. Então, veja bem, qual é a questão? Qual é o problema de se querer ter tropas disciplinadas, segurança familiar ou proezas atléticas? Nenhum problema. Não tem problema de se querer ter isso. O problema é quando os nossos casos bons se transformam em casos supremos. Quando a gente não consegue mais apenas lidar com as coisas boas da vida como coisas boas, mas elas se tornam a supremacia da nossa vida, se tornam deuses para as nossas vidas. E aí, quando nós fazemos das coisas boas da vida deuses para as nossas vidas, em algum momento, por nós não olharmos com limite para as coisas, por nós atropelarmos as coisas, a gente vai acabar machucando ou sendo machucado, e aí começa o processo de se perder a paixão pela vida. O código moral mais famoso do mundo é o Decálogo, os 10 mandamentos, o famoso 10 mandamentos que acabou de passar aí novela e tudo mais. E o primeiro mandamento é quando Deus então se apresenta ali a Moisés e ele passa o seguinte recado. Primeira palavra: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Uma pergunta imediata, que esse primeiro mandamento nos traz é: bom, então o que a gente pode entender por outros deuses? E aí a gente tem o segundo mandamento que diz: não farás para ti nem um ídolo, nem uma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. E aí ele continua. Mas o que a gente precisa entender é que isso inclui tudo no mundo. Tudo, qualquer coisa ao nosso redor pode se transformar num falso Deus. Qualquer
qualquer coisa, qualquer coisa. A gente já ouviu falar, e é comum a gente lidar, por exemplo, o próprio Jesus mais à frente trabalha a questão de um paralelo entre ele como Deus e o dinheiro como Deus. É normal, é comum a gente trabalhar a questão dessa perspectiva do dinheiro ser um outro Deus. E de fato, vamos usar o exemplo do dinheiro. Se a gente adorar o dinheiro e a gente encara um momento atual como esse que a gente está vivendo, o que vai acontecer? Vamos perder a paixão pela vida. Está faltando dinheiro. É um Deus que está distante. Então percebe, qualquer coisa pode se transformar num Deus. No entanto, não é apenas o dinheiro, mas qualquer coisa na vida pode virar um ídolo para nós, pode se transformar num falso Deus, um Deus alternativo. Então, quando Deus se manifesta e se revela no Monte Sinai para mostrar ao seu povo como é que eles deveriam viver, a partir daquilo, a partir da liberdade, como eles deveriam viver, ele se apresenta como sendo o único Deus a ser adorado, o único Deus. E perceba que os 10 mandamentos vêm para o povo passar a viver de forma feliz, livre. Eles não sabiam viver de forma livre. Então Deus envia os 10 mandamentos com esse objetivo: olha, se vocês viverem isso aqui, vocês vão ser felizes, vocês vão viver bem. E o primeiro mandamento é: não façam de qualquer outra coisa deuses para a vida de vocês. Deuses para a vida de vocês. Então, o que a gente precisa entender, e o que eu quero dizer aqui com essa primeira pergunta, essa primeira resposta, é que não é errado nós amarmos as coisas boas da vida. Não é errado. Não é errado nós amarmos o nosso trabalho, a nossa profissão, nossas vontades e tudo mais. Não é errado nós amarmos o nosso lazer, o nosso entretenimento. Não tem nada de errado nisso. Não é errado a gente amar a nossa família. Óbvio que não. É importante. Mas se coisas ou pessoas se transformam em deuses para nós, fatalmente, em algum momento da nossa história, nós corremos o risco de perdermos a paixão pela vida. Porque coisas ou pessoas não suportam o peso de se tornar o nosso bem supremo. Não suportam. Se eu deposito em alguém que eu amo muito a razão da minha existência, e fatalmente eu perco essa pessoa, por exemplo, eu vou perder a paixão pela vida. É o meu bem supremo. Não tem como eu viver sem isso. Por mais difícil que isso seja, isso não pode acontecer. Então, não seja, ou isso é uma aplicação para todos nós aqui, apaixonados demais pelas coisas boas da vida, ao ponto delas se tornarem nossos deuses, falsos deuses. Não seja mais apaixonados pela criação do que pelo Criador. Não seja, porque é aqui que começa a se perder a paixão pela vida. Quando nós começamos a amar mais, a querer mais, a adorar mais coisas ou pessoas, ao invés do Criador. E aí, qual é a consequência disso? Qual é a consequência de um viver assim? Um viver que faz, que constrói falsos deuses, que, na verdade, mais do que isso, deixa se levar até isso. Qual é a consequência disso? A gente encontra ainda o apóstolo Paulo em Romanos nos trazendo a resposta para isso. A consequência de se viver assim é ter que conviver o tempo todo com o caos resultante de corações idólatras. O tempo todo, veja, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos obscureceram-se. Mais abaixo ele continua dizendo: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus. Aí veja bem isso aqui. Aí olha só o que Deus tem que fazer. Deus entrega então a uma disposição mental reprovável para praticarem aquilo ou o que não deviam. E aí a gente tem uma lista de coisas que vem para trazer caos para a nossa sociedade, para as nossas vidas. Uma lista de coisas: inveja, maldade, ganância, depravação e etc.
E aí, o caos resultante dos nossos corações idólatras, ele fatalmente, naturalmente, resulta em desespero. E aí, perda de paixão pela vida. Quando nós somos envolvidos, quando a nossa vida se envolve dessas questões que são consequências de corações idólatras, obscurecidos, não tem como viver bem, não tem como ter paixão pela vida. Não tem como. Quando o meu coração é um coração cheio de inveja, quando o meu coração é um coração bisbilhoteiro, ganancioso, que tem tudo a ver com o depósito da razão da minha vida em outras coisas, não tem como conviver bem com isso. Nós não fomos feitos para viver assim. Então logo eu vou perder a paixão por viver, vou perder a paixão pela vida. Nutrir um coração que idolatra deuses falsos faz com que tenhamos que lidar constantemente com o desespero resultante do caos. Presta atenção nisso aqui. O que muitas pessoas chamam de problema psicológico, e a gente está vendo como nunca, no cenário atual que a gente vive hoje, como nunca existiu antes, uma procura intensa, cada vez maior, de pessoas por tratamentos psicológicos. Um parênteses aqui, glória a Deus pelos psicólogos, pelo tratamento psicológico, porque isso salva vidas, isso é cura do Senhor para muitas pessoas, é intervenção de Deus para muitas pessoas, okay? Mas o que eu quero dizer não é isso. O que eu quero dizer é que muitos dos nossos problemas psicológicos, que de fato passam a existir, vêm na verdade da idolatria do nosso coração. Olha só, o perfeccionismo, o vício em trabalho, a indecisão crônica, a necessidade de controlar a vida dos outros, todas essas coisas surgem da transformação de coisas boas em ídolos, que então nos derrubam enquanto nós tentamos apaziguá-los. Sabe por quê? Porque ídolos foram feitos para serem adorados. E nós sempre vamos adorar alguma coisa. Sempre. Toda a humanidade foi criada para adorar. A questão é que essa adoração era direcionada única e exclusivamente a Deus, mas com a queda isso se distorceu, mas os corações continuam idólatras. A questão é, o que é que nós estamos idolatrando? E quando nós idolatramos coisas erradas, por melhores que elas sejam, na tentativa de tentarmos apaziguá-las, o vício pelo trabalho, por exemplo, o perfeccionismo, por exemplo, o que vai acontecer? Isso vai desencadear sérios problemas psicológicos, doença, patologia, que tem tudo a ver com a perda de paixão pela vida. Tudo a ver. Tudo a ver. Se existe algo comum, e eu tenho psicólogos, e eu gosto de conversar com amigos psicólogos, e eu percebo que se existe algo comum nos atendimentos, nos pacientes, é que todos eles têm como ponto comum a questão de estarem desanimados, que tem tudo a ver com a depressão. Não querem viver, têm medo, não têm coragem. Se existe algo comum em problemas psicológicos, é isso. É a perda de paixão pela vida. Em alguma área, ou em várias delas. Então, a gente precisa ter cuidado, porque a consequência para nós, para a nossa vida, de alimentar o nosso coração idólatra, que foi feito para adorar, em direções erradas, nós vamos perder a paixão pela vida. E aí, eu queria deixar claro para todos nós aqui nessa manhã, que a ideia dessa série, e mais especificamente dessa mensagem, não é enganar o nosso coração quanto a um viver utópico, por exemplo, livre de dificuldade, principalmente no ano em que a gente está enfrentando. Seria leviano da minha parte trazer qualquer tipo de mensagem e usar como embasamento as escrituras para dizer que a gente não pode passar por momentos difíceis, que a gente vai viver um ano cercado por uma bolha que vai nos livrar das consequências de pessoas irresponsáveis. Não, isso é mentira. A Bíblia não dá parâmetro para isso. A gente não pode afirmar isso. Mas o que a gente precisa entender é que existe uma diferença muito grande entre pesar e desespero.
Existe uma diferença grande entre pesar e desespero. E é aqui que entra como é que a gente deve lidar, então, com os nossos corações que muitas vezes são idólatras e que levam a nossa vida a uma direção de desespero, de perder a paixão pela vida. Para isso ficar mais claro, eu quero trazer, mais uma vez citando o Tim Keller, essa diferença entre pesar e desespero. De acordo com o Tim Keller, pesar é uma dor para a qual existem fontes de consolação. Pesar é uma dor para a qual existem fontes de consolação. No entanto, o desespero é inconsolável. Por quê? Porque vem da perda de algo último. Quando a sua vida perde a última fonte de sentido ou esperança, não há fontes alternativas para onde voltar-se. Isso acaba com você. E isso faz com que não haja mais paixão pela vida. Em outras palavras, quando o nosso coração passa a ser um coração que idolatra pessoas, coisas, qualquer coisa, fora daquilo que foi orientado por Deus lá no Monte Sinai, okay? E apresentado por Paulo como a causa da ira de Deus, de nós não nos voltarmos para Deus como o único da nossa vida, e então nós buscarmos, trocarmos a nossa devoção, a nossa adoração por coisas, pessoas e tudo mais, que lembrem, iniciam muitas vezes de formas boas, ok? Não são coisas ruins. Um dos maiores enganos que nós podemos cometer é que os ídolos que nós fazemos, os deuses que nós adoramos no nosso coração e na nossa mente, surgem de coisas más. A maioria deles não surgem de coisas más, surgem de coisas boas. E aí são tão boas, lembra da nossa primeira pergunta, que se transformam os nossos deuses. Só que qual é o problema disso? O problema é que se a nossa vida estivesse sendo construída, baseada nesses deuses, no nosso emprego, em alguém da nossa família, no nosso cônjuge, no nosso filho, se a nossa vida estivesse sendo baseada como o nosso bem supremo, ser essas coisas, quando nós perdermos, passarmos por um momento de dificuldade em relação a essas coisas, nós não teremos outras fontes de consolação. E aí que vai vir a diferença entre pesar e desespero. Desespero é quando nós perdemos o nosso bem último. E quando nós perdemos o nosso bem último, para onde que a gente vai correr? Para onde que a gente vai pedir socorro? E é aí que bate o desespero. E é aí que pessoas, nós muitas vezes, perdemos a paixão pela nossa vida. Nutrir ídolos em nossos corações resulta em perda de paixão pela vida. Resulta em vidas desesperadas. Desesperadas. Não sei se você já fez o exercício para saber como está o seu coração. Mas eu queria mais uma vez. Como está o seu coração nesse sentido? Quais são os seus bens últimos? Quais são? Será que não é a sua família? Será que para você o seu bem maior, o último, a coisa mais importante que você tem não é a sua família? Isso não tem sido tão forte que ela tem se tornado um Deus para você? Será que não é o seu trabalho? Será que não é a sua fonte de renda? Tem se tornado o seu bem mais supremo, que se você perder hoje, você não consegue mais viver sem? Qual é? Eu queria que a gente fizesse uma análise do nosso coração nesse sentido. Sabe por quê? Porque talvez a gente tenha pessoas aqui no nosso meio hoje desesperadas. Talvez a gente tenha pessoas aqui no nosso meio hoje caminhando para isso, para o desespero, porque de repente tem visto os negócios não prosperarem como gostaria que tivesse, ou porque recebeu uma notícia ruim de uma doença, ou porque está preocupado demais com a situação geral do país. Como que está o seu coração? Está caminhando para o desespero? Ou já está desesperado? Eu conheço muitas pessoas que têm caminhado por isso, ao ponto de travarem, de estarem passando por um momento de travamento da vida, de perder a paixão por viver.
por causa disso, ou porque perdeu um bem último, ou porque está começando a ficar desesperado, porque o cenário geral tem trazido tanta dificuldade, tanta dor. Mas perceba, porque isso talvez já esteja passando do nível de uma coisa boa, e já esteja tomando o lugar de uma coisa a se tornar uma idolatria em Deus. Então talvez aqui nessa manhã, no nosso meio, a gente tenha pessoas desesperadas já, ou caminhando para isso. Nada de paixão pela vida, muito pelo contrário, nada de desejo de viver esse novo ano, mas na verdade cheio de medo, cheio de insegurança, desesperados. E aí a gente tem uma terceira e última pergunta: como é então que nós despertamos a nossa paixão pela vida? Como que nós fazemos isso? Ou melhor, como que a Bíblia traz para nós a forma correta disso acontecer? Despertar, eu gosto muito dessa palavra dentro aí da nossa série, né? Despertando, desperte a paixão pela vida, porque despertar tem a ver com fazer sair ou sair de um estado de inércia. Talvez a sua paixão esteja parada, não que ela já não tenha existido, mas talvez tudo que esteja acontecendo ao nosso redor hoje, talvez mais específico, que só diz respeito a você hoje, parou a sua paixão pela vida. E a ideia de despertar é isso, é fazer sair do estado de inércia, readquirir, reativar. Como que nós podemos reativar, despertar a nossa paixão pela vida? E sim, nos nossos dias, para começar a fazer isso hoje, nós fazemos isso quando nós nos apaixonamos pelo único Deus real, em contraste com os nossos deuses falsos. Eu acho bastante interessante quando Paulo diz que nós trocamos a verdade de Deus pela mentira. Adoramos e servimos coisas e seres criados no lugar do Criador, que é o único bendito para sempre. Então, como que nós começamos a nos apaixonar pela vida de novo? Ou como nós nos apaixonamos ainda mais pela vida? Como nós adquirimos coragem para vivê-la, para enfrentar os nossos desafios? Nós fazemos isso de forma saudável e de uma forma que vai dar certo, ok? Quando nós invertemos a adoração do nosso coração, quando nós destronamos os falsos deuses que nós construímos, e nós colocamos aquele que é o único que deve ser adorado, o único que deve ser o nosso Deus e que é real. Em Romanos 1, isso que nós lemos aqui, 21, 25, Paulo mostra que a idolatria não é apenas um pecado entre muitos pecados, mas ele ou ela, a idolatria, é fundamentalmente o que está errado no coração do homem. É a idolatria. Ele não descreve uma longa lista de pecados que criam a histeria e o mal no mundo, mas ele escreve trazendo isso como uma raiz, tendo como raiz a idolatria do coração do homem, a nossa necessidade de fazer ídolos. Isso é a causa de todas as outras coisas, a necessidade que nós temos para isso. E aí, irmãos, esse é o ponto alto da nossa reflexão aqui nessa manhã. Esse é o ponto mais importante, decisivo para nós. Eu não sei se ficou claro para vocês, que eu não estou em momento algum perguntando se nós temos ou não falsos deuses alimentados no nosso coração. Eu estou afirmando isso. Nós temos falsos deuses alimentados no nosso coração. Nós temos um coração tendencioso a idolatrar outras coisas no lugar do Criador. Nós temos os nossos ídolos teológicos. Pastores são bastante tendenciosos a cair nisso. Nós temos os nossos ídolos, muitas pessoas têm, voltados para a questão da sexualidade, ou da economia, ou relacionais, família, amigos, filosóficos, dentro das ideias e tudo mais. Todas essas coisas se transformam em ídolos para nós, para o nosso coração. A questão
não é sair daqui ou pensar aqui nesse momento se você tem, se eu tenho, se nós temos. Não, nós temos. A questão é como que nós fazemos com isso, como que nós vamos destroná-los, como que nós vamos limpar a nossa mente de modo eficaz para não continuarmos sob o poder da idolatria de falsos deuses que levam a nossa vida ao desespero, que levam a nossa vida à perda de paixão por ela, de desejo por vivê-la. Como nós nos libertamos dos nossos falsos ídolos? Eu quero mais uma vez evocar uma parte do Decálogo que diz: não te prostrarás diante deles, dos falsos deuses, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Percebam algo aqui. O Deus que se apresenta como o único Deus, que fala para o povo: não deixe de me adorar única e exclusivamente, não façam outros ídolos. Esse Deus, ele alerta o seu povo quanto à idolatria. E aí a gente lê em Romanos que ele se ira, porque isso que ele alertou aconteceu. E veja, ele castiga até a terceira e a quarta geração, mas ele trata com bondade até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. A pergunta é: quem é que ama e guarda os mandamentos? Quem é? Qual é o ser humano que pode chegar diante de Deus hoje e dizer: então o Senhor é um Deus zeloso para comigo, me ama, porque eu sou alguém que guarda os seus mandamentos? Quem é que pode fazer isso? Não sou eu. Também não é nenhum de nós. Nenhum de nós podemos afirmar que nós guardamos os mandamentos de Deus. Nenhum de nós podemos afirmar que nós amamos os mandamentos de Deus ao ponto de cumprir integralmente. O único que pôde ser amado por Deus por guardar os seus mandamentos de forma geral foi Jesus Cristo. Jesus Cristo. Por isso, em Romanos 3, mais abaixo do texto base da nossa reflexão, nos versículos 21 e 25, Paulo diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Eu amo aqueles que guardam os meus mandamentos, a lei. Agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram, todos têm corações idólatras, nenhum guardou a lei. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. O que eu quero mostrar é que Deus, esse mesmo que disse que castigava até a terceira e quarta geração, mas que tratava com bondade até 1000 gerações aqueles que guardarem sua lei, que a palavra de Deus dentro da teologia bíblica como um todo mostra para nós todos nós somos merecedores da ira de Deus. Todos nós somos merecedores de vivermos uma vida contrária a uma vida apaixonante, a uma vida de desgraça, a uma vida de melancolia, uma vida entregue à nossa própria sorte. Mas Deus tratou com bondade até 1000 gerações, enviando o seu Filho, Jesus Cristo, para ser aquele que então pôde cumprir a lei integralmente e se apresentar diante do Pai e dizer: me amo. Mas não apenas para Ele, mas como representatividade de toda uma geração que resolve, que decide
se entregar, aceitar, se submeter a essa nova vida, como o Ricardo apresentou na semana passada, essa nova vida tirada da representatividade em Adão e agora sendo representada na figura de Jesus Cristo. A cruz, que é o ponto alto do Evangelho, que é onde Jesus se entregou, que é onde a lei foi de fato totalmente satisfeita, ela atrai muitas pessoas. Atrai muitas pessoas. Eu tenho pensado bastante nisso. A cruz atrai muita gente. Se eu fizer uma pergunta aqui, o que é que te atrai, o que é que te atraiu ao Evangelho, eu tenho certeza quase que absoluta que todos nós vamos responder de forma comum que foi a cruz, que foi a história representada na cruz. A cruz, ela é atrativa. Agora, qual é o problema? O problema é que nós somos atraídos pela cruz, e quando nós então passamos a fazer parte do grupo de discípulos de Jesus, eu não sei porquê, nós começamos a nos afastar dela. Na verdade eu sei porquê, é porque nós começamos a colocar o nosso coração de novo para fabricar ídolos que nos afastam do único Deus que deve ser adorado por nós. Eu não sei quantos de vocês é igual a mim, que muitas vezes entro aqui no nosso prédio e eu nem reparo na cruz, eu nem percebo a cruz. Eu só estou usando isso como uma questão visual para mostrar que muitos de nós, a começar por mim, têm os meus dias construídos, desenvolvidos, perto de muitas coisas e muito distante da cruz, muito distante do Evangelho. E é aqui que está morando o problema para nós. A única forma de destornarmos os deuses da nossa vida, que geram desgraça, que tiram a paixão por viver, é colocando ou recolocando aquele que deve ser o único Deus real. Essa é a única possibilidade. A única possibilidade é nós nos apaixonarmos por esse Deus o tempo todo. O único Deus vivo que se revelou tanto no Monte Sinai como na cruz. O Deus que se revela no Monte Sinai entregando os 10 mandamentos para serem cumpridos, e eles não foram cumpridos, tem que se revelar na cruz em Jesus, porque é aquele que cumpriu integralmente. Então pode estender a misericórdia para até 1000 gerações, que começa em Jesus, que começa na cruz, que começa no Evangelho. Nós precisamos nutrir um coração apaixonado por Deus, pelo único Deus vivo e real, para que então nós consigamos viver uma vida apaixonada pela vida, independente das circunstâncias ou das situações. Mas aí vem uma questão: como é que nós nutrimos a paixão por Deus? Como nós fazemos isso? Como isso é real? Nutrição tem a ver com dieta, e é isso. Eu estou tentando fazer isso, é muito difícil. Sei que vocês têm facilidade para fazer dieta, me passa a receita, eu não tenho. Mas a linguagem aqui é exatamente essa. Nós precisamos nutrir. É como se fosse ter algo sistemático na nossa vida, para que então a nossa paixão por Deus seja alimentada. Porque nós vivemos uma presente era, na qual o nosso coração ainda é muito inclinado para produzir, fabricar novos ídolos, e aí voltar ao ciclo o tempo todo. Como nós nutrimos a nossa paixão por Deus? Eu quero trazer um texto que se encontra em Colossenses 3, de 1 a 7, que serve para aplicar muito bem essa ideia de como nós nutrimos a nossa paixão por Deus. O texto diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, lembra, a cruz, o Evangelho, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado,
então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, aos nossos falsos deuses. Impureza, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria, falsos deuses. É por causa dessas coisas, Romanos, que vem a ira de Deus. É por causa dessas coisas, de nós trocarmos o Deus da nossa vida pelos falsos deuses que o nosso coração fabrica. Por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Nós nutrimos a nossa paixão por Deus, de acordo com esse texto aqui, de 3 formas. Primeiro, alimentando a nossa mente com o Evangelho. Procurem as coisas que são do alto. Alimentando a nossa mente com o Evangelho. Diariamente. Nós não podemos nos distanciar da cruz. Nós não podemos. A cruz de Cristo precisa ser lembrada por nós mais do que qualquer coisa, todo dia, porque se isso deixar de acontecer, nós vamos criar falsos deuses no nosso coração. Nós também nutrimos a nossa paixão por Deus, lidando com todas as coisas, com todas as áreas da nossa vida, de forma sagrada. Veja só como que Paulo fala isso, pois vocês morreram. Ou seja, a vida que nós vivemos agora, ela está escondida em Jesus, na vida de Cristo. Então, nós precisamos entender de uma vez por todas, se você já é alguém que já entrou de forma efetiva na família estendida de Jesus Cristo, se você já se rendeu ao Evangelho, você precisa saber, nós precisamos saber que a partir disso, toda a nossa diz respeito ao que é sagrado, a Jesus Cristo. Não tem essa de que essa área da minha vida, ela diz respeito à minha devoção a Deus. Essa outra área da minha vida não, ela é minha. Não tem essa. Se nós nos rendemos ao Evangelho, nós precisamos lidar com todas as coisas de forma sagrada. Quando eu saio de casa para ir para a academia, eu preciso saber que quem está indo para a academia é a vida de Jesus Cristo em mim, não é a minha vida. Eu preciso saber que quando eu saio para uma reunião de negócio, quem está indo para uma reunião de negócio é a vida de Jesus em mim, não é a minha vida. Porque quando for a minha vida, eu corro um risco muito sério de ir para uma reunião de negócio e mentir, e ser ganancioso, em querer enganar o meu cliente. Por quê? Porque o meu coração é altamente propenso a fabricar ídolos. Então nós precisamos entender que toda a nossa vida, nós nutrimos a nossa paixão por Deus, enxergando qualquer área da nossa vida como sagrada. Se eu saio de férias para uma viagem, quem está indo viajar não é mais a minha vida, é a vida de Jesus em mim. Se eu estou numa reunião de condomínio, se eu estou passeando com a minha filha, é a vida de Jesus em mim. Todas as áreas da minha vida em Cristo agora são sagradas. Não tem essa de isso é sagrado, isso não é sagrado. Todas as áreas da nossa vida. É só dessa forma que nós nutrimos a nossa paixão por Deus. Nós não esquecemos disso o tempo todo. E por último, nos arrependendo diariamente da nossa rebelião. Paulo diz assim: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. O que eu acho interessante é que acima ele diz: vocês estão escondidos, morreram com Cristo. Mas agora ele fala: vocês precisam fazer morrer a natureza terrena de vocês. Isso tem a ver com arrependimento. Sabe por quê? Como eu afirmei, e a Bíblia nos dá parâmetro para isso. Todos nós temos os nossos falsos deuses no nosso coração. E para nutrir a nossa paixão por Deus, o único Deus vivo e real, nós precisamos nos arrepender diariamente da nossa rebelião. Todo dia eu preciso me arrepender, porque o meu coração, a minha mente, ela tem uma tendência
sobrenatural, inclinado para o mal, de fabricar ídolos, de fazer com que eu olhe para minha filha, por exemplo, e eu vejo na minha filha a razão única da minha vida, e ela então se torna um Deus para mim. Mas se isso acontecer, se eu alimentar o meu coração nisso, mais tarde ou mais cedo, ela não vai responder todas as minhas expectativas. E aí então eu começo a perder a paixão pela minha vida. Se eu deposito, se eu nutrir no meu coração de forma exagerada, se tornar um ídolo, por exemplo, e descarregar isso na minha esposa, mais cedo ou mais tarde ela vai me frustrar. Eu começo a perder a paixão pela minha vida. Se eu nutrir o meu coração e não me arrepender do falso Deus chamado dinheiro, onde eu passo por cima de tudo e de todos para adquiri-lo cada vez mais, se eu não me arrepender disso diariamente, quando ele faltar, e a gente vê pessoas fazendo isso, os mais altos escalões da economia, tirarem a própria vida. Por quê? Porque o Deus que eles tinham falhou com eles. Se nós construirmos, basearmos a nossa vida em qualquer outro Deus, a não ser o Deus revelado em Jesus Cristo, o mesmo que se revelou no Monte Sinai e que veio cumprir a lei totalmente na cruz, se nós não nutrimos a nossa paixão por Ele, nós vamos nutrir a nossa paixão por outros deuses. E o problema é, em algum momento, eles vão nos frustrar. A única possibilidade de nós termos paixão pela vida, sim, como o Ricardo trabalhou nessas últimas semanas, apaixonado pela família, apaixonado pela missão. Semana que vem a gente vai ver a nossa paixão pela igreja. Mas preste atenção, se todas essas outras coisas vierem antes da nossa paixão por Deus, o que vai acontecer é que também elas vão se tornar falsos deuses e vão nos frustrar. Nós nutrimos a nossa paixão por Deus, alimentando a nossa mente com o Evangelho, todo dia, lidando com todas as coisas de forma sagrada, todas as coisas, e nos arrependendo diariamente da nossa rebelião. Irmãos, o problema não é nós chegarmos aqui sem paixão pela vida. Como eu disse no início, talvez você esteja aqui hoje e não está tão apaixonado assim pela sua vida, não está com tanto desejo assim de vivê-la intensamente. Seja lá qual área da sua vida estiver tirando isso de você, a questão é, nós não precisamos permanecer dessa forma, porque lá atrás Deus diz: eu sou um Deus bom e zeloso. E Ele disse isso contrário a um Deus irado, que não suporta ver uma humanidade voltada para os falsos ídolos do seu coração. Ele não suporta isso, não é por ele ser um Deus egoísta, que não consegue dividir o trono. Ele não suporta isso porque ele sabe que nenhum outro Deus vai satisfazer o nosso coração. Nenhum outro Deus vai fazer com que a gente seja apaixonado pela vida. Nenhum outro Deus. Em Eclesiastes, no capítulo 3, tem um versículo do texto que diz que Deus pôs no coração de cada homem, toda a humanidade, um sonho pela eternidade. Esse é o maior de todos os nossos sonhos, a eternidade, de forma perfeita. Isso não é um privilégio dos cristãos. Pergunte para qualquer pessoa. Ontem eu falei sobre isso, a gente vê isso em filmes, a gente vê isso em novelas, a gente lê isso em livros, a gente vê isso em conversas, em notícias. O sonho de toda a humanidade é ter uma vida perfeita. Aí as pessoas, o problema é que as pessoas têm buscado isso, adorando falsos deuses. Acham que isso vem do dinheiro, acham que isso vem da família, acham que isso vem do trabalho, acham que isso vem das viagens, do lazer. Eu sou um Deus bom e zeloso. Adore só a mim.
só a mim. Eu trato com misericórdia, até 1000 gerações, é quem cumpre isso. Jesus cumpriu isso. A nossa parte é nutrir a nossa paixão por Ele. Então, nós vamos desenvolver uma vida, sim, com pesar, em muitas situações. Mas o pesar não vai se transformar em desespero. Isso que nós apresentamos aqui, no sentido de você perder o sentido da vida. Se você perder um bem, que é o seu Deus. Não alimente isso. Deus, bom e zeloso, nos convida nessa manhã a abandonar os nossos falsos deuses. Procura isso no seu coração. Eu fiz isso durante a minha semana e como eu encontrei falsos deuses no meu coração. Como eu encontrei. Nós precisamos nos arrepender disso. Nós precisamos nos apaixonar por Deus, por esse Deus único que continua a fazer milagres, por esse Deus único que pode ouvir a nossa oração, pode ouvir a nossa oração e pode se fazer presente a qualquer momento, em qualquer lugar. À medida que nós nos apaixonamos por esse Deus, cada vez mais, destronando os falsos deuses da nossa vida, nós então começamos a viver a vida de forma apaixonadamente equilibrada. Por que apaixonadamente equilibrada? Porque em muitos momentos vão ter pesar, em muitos momentos vão ter muita alegria, mas a gente vai conseguir viver de forma equilibrada, adorando, conhecendo, nos relacionando, nos apaixonando pelo único Deus que se fez entre nós em Jesus Cristo. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça, que você tentasse trazer a sua mente como um exercício que eu fiz para a minha vida durante essa semana. Quais são, porventura, os falsos deuses que têm sido fabricados pelo seu coração? Eu queria dizer algo. Num primeiro momento, talvez você vá até relutar de que isso seja. Eu fiz isso. Mas Deus me mostrou que estava tomando o lugar dele na minha vida. Muitas áreas da minha vida. Talvez seja o seu trabalho. Talvez seja a sua luta por independência financeira. Talvez seja a sua família. Talvez seja até a religião. O convite de Deus para nós nessa manhã, que vem do Monte Sinai e ecoa na cruz, é: eu sou um Deus bom e zeloso. Não construa outros deuses. Destrone-os. Volte-se a mim. O único Deus que pode responder às nossas expectativas. Quais são os falsos deuses que seu coração tem fabricado? Você tem conseguido lidar com todas as áreas da sua vida, baseados no que as Escrituras nos dizem? Nós morremos com Cristo e a nossa vida agora está nele. Todos os seus relacionamentos, todas as suas ações diárias têm sido desenvolvidas assim, de forma sagrada, como se fosse Jesus. Ou você tem dividido isso na sua vida. Ora, olhando para a sua espiritualidade, outrora, olhando para a sua natureza. Deus, obrigado, porque o Senhor é um Deus bom, Deus zeloso, que deu para nós, o seu povo, como o primeiro mandamento, mais importante de todos. Mais importante de todos. Eu me lembro agora aqui, Deus, do anseio
tenho e sempre tive, por exemplo, de cumprir a honra aos meus pais. Mas eu reconheço que por muitas vezes os meus pais se tornaram ídolos para mim. O principal de todos os mandamentos deve ser que o Senhor é o único Deus a ser adorado. Deus bom, Deus zeloso, Deus de misericórdia. Eu me lembro aqui também, Deus, que por muitas vezes Deus que se levanta, tem se levantado no meu coração, é a minha família, minha esposa, meu filho. Eu te peço perdão por isso, porque elas não suportam o peso de Deus na minha vida. Confesso aqui também, Deus, que por muitas vezes o Deus que tem se levantado no meu coração é o ministério que o Senhor mesmo confiou. Me perdoa, Deus. O Senhor sabe, Deus, que por muitas vezes o dinheiro se levanta como sendo um Deus da minha vida. Eu te peço perdão, Deus. Obrigado pelo Senhor, Deus bom e zeloso. Mais uma vez me convido a destronar os ídolos do meu coração, me apaixonar por você, Jesus. O único Deus real, vivo, que é capaz de equilibrar minha vida para que ela seja uma vida apaixonante, independente das circunstâncias, das situações. Peço que o Senhor gere isso aqui agora, Deus, no nosso coração. Traga à luz os falsos deuses do nosso coração, da nossa mente. Peço que o Senhor faça isso aqui agora, na vida de cada pessoa que ouviu, que o Senhor mesmo teve a ministrar aqui nessa manhã. Se revela a nós como esse Deus que continua sendo bom. Um Deus que continua sendo Deus. Que não falhou, que não falha. Que venceu a morte. Ensina a gente a caminhar nessa direção. O único Deus que ouve as nossas orações, mais nenhum outro Deus. Queria que você fizesse dessa canção a sua oração nessa manhã. Que Deus fale com você através da letra dessa música. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom,
que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, que Ele continua. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua sendo bom. Mais uma vez, as suas misericórdias se renovaram na nossa vida nessa manhã aqui, Deus. Queria, assim como eu tive o privilégio, a oportunidade durante essa semana de me encontrar de novo com esse Deus bom, misericordioso, que me perdoa, que aceita de novo que o meu coração inverta a ordem da adoração por causa daquilo que Jesus fez por mim. Eu queria também desafiar o seu coração. Talvez você perceba, assim como eu percebi, ouvindo tudo isso e o Espírito tocando no seu coração, que de fato existem falsos deuses que estão reinando na sua vida, na sua mente. Talvez nessa manhã você percebeu isso. Deuses que, como nós ouvimos, na maioria das vezes não começam como sendo coisas ruins, começam como sendo coisas boas. Não sei o que é na sua vida. Eu confessei alguns dos meus falsos deuses aqui. E a resposta que a gente dá para inverter de novo isso é um pedido de perdão, é um encontro de novo com o Evangelho, é uma aproximação com a cruz de novo, é um pedido para Deus. Quero ter uma vida apaixonante a partir da sua vida, da sua posição de Deus. Esse Deus que nós ouvimos aqui agora através dessa canção é o único que se faz presente, é o único que ouve as nossas orações. A gente precisa aprender a conviver com o não de Deus, porque no sim e no não Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então eu queria encerrar essa manhã aqui. Talvez você não esteja, isso está me vindo à mente aqui agora, talvez você em relação à sua família, talvez você não está apaixonado pela sua família. E nessa manhã Deus está falando com você aqui que o que está acontecendo aqui, você está colocando como Deus a sua esposa, ou seu marido, ou seus filhos, ou seus pais. E está na hora da gente, se isso tem a ver com você, a resposta que a gente tem que dar a isso é de arrependimento, porque Deus continua sendo